Minha, tenha certeza disso. Sempre que eu me sento a essa bancada, eu fico muito à vontade, muito feliz ao reencontrá-los, a você, ao nosso Anchieta, a Raíssa, a Gabriel, ao nosso Juarez e ao lado de meu irmão, nossos irmãos, Carlos Magno e o vereador Rodolfo Rodrigues. Bom dia. Queria começar, antes de tratar de política, sobre um assunto importante, que é a questão, um passo adicional na questão da mobilidade urbana aqui de Campina Grande. Perfeito. Irmão, nós estamos num processo que, graças a Deus, depois de algumas invernadas que não conseguimos tocá-lo, que foi a implantação do VLT, você e toda Campina Grande sabe que essa foi uma das nossas ideias, entusiásticas ideias que eu gostaria de ter ainda sob gestão, de ter implementado lá no ano de 2012. Não foi possível, por razões outras que não nos convêm, também não são necessários que voltemos a torná-las públicas, mas passado todo esse período, tendo nesse curso o período no qual a gente tinha, ainda no ano de 2019, eu tinha acabado de chegar ao Senado Federal, a gente tinha conseguido no governo anterior, mas houve uma mudança de rumos. O fato é que, resumidamente, em 2023, com o presidente Lula reassumindo o Planalto, e com isso novas políticas de investimentos no Ministério dos Transportes acontecendo, e uma dessas políticas foi e é a de se investir em alternativas de transportes, e é o caso, o VLT, nós voltamos a ter essa possibilidade. E para isso, Arimatea, era necessário, porque a competência para administrar transporte público é da cidade, era preciso que o nosso prefeito, Bruno, também encampasse a ideia como uma ideia ideal, plausível e boa economicamente, e para os passageiros, evidentemente, causa maior desse trabalho. Ele comprou a ideia e nós fomos à procura das condições para trazer de volta o VLT em termos práticos, efetivos. Você se recorda que isso se deu com, eu tenho costumado dizer, um combo de razões que terminaram conspirando a favor. Então você tinha um governo federal, o presidente Lula e o ministro Renan Filho, que topavam esses investimentos. Você tinha uma empresa que estava querendo entrar num acordo para fazer o ressarcimento por não ter aproveitado a Transnordestina no espaço da Paraíba. Então, eles estavam desejosos de fazer esse acordo e fazer essa indenização. Você tinha a prefeitura, o prefeito Bruno topando, e você teve também a presença do TCU intermediando todo esse acordo. E aí nós conseguimos. Primeira etapa, a revitalização da estrutura. Né? Foi. E eu posso dizer que não há nada de ilegítimo, nada de ilegal. Eu fui ao presidente Vital Rego Filho. À época ele ainda não era presidente, ele era integrante, como hoje está a responder pela presidência, e ele, junto ao ministro relator, ele pôde fazer esse tratado. Nenhum pedido esdrúxulo, nenhum pedido legítimo, até porque não era só Campina Grande a beneficiar, Arapiraca, um exemplo e outros. Então isso a gente conseguiu. Essas obras elas foram iniciadas, o anúncio se deu em junho de 2025, tu te recordas lá na FIEP, com a presença do CEO, e se você passar, você verificará que ela está no andamento, num curso bem célere, deve estar sendo entregue, os 14,5 quilômetros devem estar sendo entregues até o mês de maio. Só que você ter a linha férrea recuperada por completo, não significa ter o VLT funcionando. Você precisa ter as estações e você precisa ter os materiais rodantes, como eles costumam chamar tecnicamente. Material rodante, as locomotivas, os trens de passageiros. E aí você precisa de recursos, porque não é barato. E foi exatamente isso, resumindo, que nós fomos a Brasília na semana passada, ainda sem o início das atividades que se darão no dia de hoje, lá no Congresso Nacional, e a gente teve a confirmação por parte do Ministério das Cidades, por parte da Secretaria de Relações Institucionais, do Gabinete Civil, ministro Rui Costa, que Campina Grande foi contemplada como uma das requerentes para ter acesso a esse financiamento. Então isso é uma grande conquista. Bruno vai fazer as estações, a responsabilidade, inclusive uma delas, a estação nova, ao lado do 2º Batalhão de Polícia, me parece que já começou, não é isso? As demais outras, não sei o número exato, 8 ou 9, 14, né? Pois bem. Agora, o valor desse material rodante correrá às expensas desse financiamento, que é algo em torno de 70, 80 milhões. Para Campina Grande tem lá um financiamento até 226 milhões. Só que, muito provavelmente, não serão necessários você acessar esse montante.
algo em torno de 80 milhões. Então foi uma grande vitória, que eu vibrei muito. Esse é um dos projetos que eu mais me dedico na minha vida pública, e foi uma das minhas, vou usar o termo assim, nem precisaria, acho que é um pouco exagero, uma das minhas frustrações de ter concluído a minha passagem de 8 anos pela prefeitura e não ter deixado o VLT. Mas enfim, não foi culpa minha, a gente deu encaminhamento. Essa e a reforma da Feira Central que a gente iniciou, mas não conseguiu concluir. Só para esclarecer um ponto adicional desse assunto, Venediano, por que ele não foi até Galante? Sempre é recorrente se falar nesse braço final. É a segunda etapa, porque os recursos não eram suficientes para fazer. Dentro da indenização de 110 milhões de reais, esse valor só era suficiente para esses 14,5 quilômetros, que já é uma grande conquista. Inclusive eu estou ao lado aqui do meu irmão, filho de Galante, e isso foi abordado também na reunião pelo deputado Romero Rodrigues, no ano retrasado, e houve um compromisso do ministro Renan de poder estender, mas vamos fazer por etapas. A primeira etapa de 14,5 quilômetros é exatamente o valor de indenização da Transnordestina, que hoje se chama FTL, ao governo federal. E você bem sabe, Ari, que nós vamos estar aí contemplando cerca de 130 mil pessoas, desde o conjunto habitacional Aloysio Campos até o bairro Universitário, Araxá, enfim. Então é uma grandíssima conquista que nós haveremos de ter. Tomara que até o final do ano já tenhamos implementado no sentido de já estar usando o VLT. Aí, em seguida, vamos tratar sobre estender, por justas razões, ao distrito de Galante. Nós estamos conversando